like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. Meu nome é Dante Pagnoncelli, eu sou oncologista clínico, eu estou formado há 36 anos, trabalho com oncologia desde 1982-84. Sou o responsável pela clínica de oncologia do Hospital São Lucas e responsável pelo setor de oncologia do Fernandes Figueira, onde trabalho com cuidados paliativos pediátricos. Câncer não é uma doença, são várias doenças. Tem pelo menos conhecidos uns 100 a 150 cânceres diferentes. Então, a gente falar em câncer não fala numa doença só. São várias doenças diferentes. É uma doença ligada à genética do câncer. É ligada ao DNA. Isso não significa que seja hereditário. Significa que é uma alteração do DNA de uma célula, que ao se dividir, se torna diferente. Fica mais claro quando a gente faz o seguinte. Você pegar uma folha de papel e xerocar, você nunca vai fazer um xerox absolutamente igual ao outro. Não existe cópia igual. Quando você corta e tem uma cicatriz, as duas partes da cicatriz vão se unindo. Quando elas se juntam, aquilo gera um sinal de que você pare de crescer, porque a tua função já se encerrou e a cicatriz está fechada. Isso não acontece no câncer. Ele ultrapassa esse limite, ele não tem os sinais de parar. E ele continua a se desenvolver, a crescer. É como um processo evolutivo que não para de crescer. Na verdade, nós não temos tratamento para câncer. Nós tratamos câncer hoje como nós tratávamos câncer na Primeira Guerra Mundial, tratávamos infecção. O soldado tinha uma infecção na ponta do dedo, eu amputava o braço dele. Se a infecção tivesse localizada só nessa região, ele estava curado. Então, na verdade, o que nós temos é a gente arranca o câncer. Talvez a gente tenha começado a fazer um tratamento mais inteligente a partir desse momento que a gente começou a trabalhar com biologia molecular, conhecer a intimidade das células, qual é a relação dela com o ambiente, como é que ela se relaciona. A partir desse conhecimento, nós estamos começando a entender como é que o câncer trabalha, como é que ele se forma, o que ele faz. E os tratamentos inteligentes começaram a aparecer. Até então, uma ideia era de destruir, arrancar. Se eu tenho câncer de mama, eu tiro a mama. Se eu tenho câncer de pulmão, eu tiro o pulmão. Você não viu nenhum médico mandar nenhum doente para o centro cirúrgico arrancar o pulmão porque ele tem pneumonia. Ele trata a infecção, o órgão se recupera e a pessoa volta à vida normal. Mas eu não trato o câncer. O câncer é uma entidade diferente onde eu não tenho uma causa específica. Então eu não tenho como eliminar a causa para que ele volte atrás. Então o tratamento do câncer ainda está em evolução. É uma das áreas mais interessantes que tem porque você tem que conhecer a profundidade da vida, a intimidade da vida, até nas suas moléculas. E essa talvez seja a grande revolução da oncologia, diria que dos anos 2000 para cá, mudou tudo na medida que a gente começou a entender o genoma humano. Então os tratamentos de câncer disponíveis atualmente, são todos eles com o objetivo de destruir. Então a cirurgia é o tratamento principal, onde eu arranco. Se eu tirei o câncer todo e nada sobrou, você está curado. Os outros tratamentos, eles complementam o tratamento. Se eu tirei e eu tenho uma possibilidade de ter ficado alguma coisa, eu ainda tenho o tratamento da radioterapia que destruiria a célula por radiação ionizante, ou a quimioterapia, onde eu ataco o interior da célula e destruo a capacidade de sobrevivência da célula. O racional do tratamento da quimioterapia é porque no tumor maligno ele tem uma especificidade que é crescer e multiplicar. E a célula benigna, que é uma célula extremamente resistente à quimioterapia, ela consegue evadir, se recuperar da agressão formada pela quimioterapia. Existem tratamentos também que você bloqueia o hormônio. Então, esses tumores que são dependentes de hormônio para crescer, como mama ou próstata, se eu impedir que você receba esse hormônio, a célula também diminui o seu crescimento. Todo o objetivo do tratamento do câncer é ou retirá-lo, que é o ideal, eu tiro e você não tem mais nada, ou tirar e tentar atingir as células que sobraram para te dar essa chance. Ou então, se eu não puder te curar, que a tua sobrevida seja maior ou melhor. E aí entra no aspecto paliativo do tratamento do câncer, que hoje em dia não faz diferença entre o aspecto curativo e paliativo, porque você tem que aliviar o sofrimento mesmo antes de fazer o diagnóstico. Então essa distinção entre curativo e paliativo é simplesmente didática.
O diagnóstico do câncer depende muito do tipo do câncer, da sua localização e da capacidade dele de dar sinais para que você possa detectar. Basicamente, se você tem uma lesão, comprime um nervo e te causa uma dor, você vai pesquisar essa dor, os métodos adequados dessa pesquisa e descobrir a origem dessa lesão. E sempre o câncer é necessário que a gente tenha um fragmento dele para descobrir a sua natureza mais íntima. Que tipo ele é, de que formato ele é. Então, sempre retirar um pedaço. E a biópsia é fundamental como parte inicial desse tratamento. Muitas vezes a gente consegue diagnosticar um câncer por exames de rotina. Então, alguns têm valor, outros não. Pesquisar na mulher com a mamografia regular é a melhor forma de você conseguir encontrar um câncer em fase inicial, porque ele não dá sintoma, ele aparece na imagem. Então, às vezes a gente usa a imagem para diagnosticar esse câncer mesmo antes dele aparecer como um sintoma. Mas muitos cânceres não dão sintomas e não são passíveis de diagnosticar em fase inicial. Então, muitos deles nos aparecem em fase avançada. O que é fundamental que a gente guarde é que é necessário que todo doente tem o seu médico que conhece o seu caso, pode acompanhar a sua evolução. O oncologista é o especialista que recebe o doente, depois o generalista avalia esse caso, tem uma suspeita de câncer e nos pede o auxílio para se prosseguir o diagnóstico. O que é fundamental é que você tenha um segmento e uma boa observação do teu próprio corpo, da tua própria vida, e um médico que te acompanhe sempre desde a fase inicial. Uma das coisas que o doente não pode ser acusado é de ser responsável pela sua formação do seu câncer. Ele nada fez ou deixou de fazer para ser responsável. Um dos grandes mitos que era bom que a gente destruísse agora é que tristeza não causa câncer em ninguém. Uma das pesquisas mais importantes e pouco divulgadas foi uma pesquisa feita na Dinamarca, em que eles levantaram todos os casos que tinham diagnóstico médicos de depressão, de mais ou menos 20 ou 30 anos de estudo, e levantaram vendo que os doentes que tinham depressão não tinham mais câncer do que quem não tem depressão. Hábitos de vida, sim. Então, quando eles foram analisar esses casos de depressão de pessoas que fumavam, tinham mais câncer do que não fumavam. Não é porque ele tinha depressão, mas porque ele fumava. E o deprimido fuma mais? Às vezes sim. Então, mas pelo cigarro, não pela depressão. Hábitos alimentares, a forma de vida que a gente está levando, o tipo de alimento que se come, que é uma coisa muito difícil de você determinar, porque as variações são muito grandes e o alimento que você recebe teria que ser individualizado e uniformizado numa população muito grande para que você dissesse que aquele tipo de alimento, aquela forma de se alimentar é a responsável pelo câncer. Hábitos de vida, sim. Obesidade, sedentarismo, são coisas bastante claras como determinantes de câncer. A obesidade é uma doença grave, é uma epidemia que a humanidade deve combater. Então, o mais saudável possível, uma vida melhor possível. Essas são boas medidas. E continuar acompanhando o seu médico, fazendo os exames preventivos e periódicos e regulares com o seu clínico, na tentativa de detectar cânceres precoces onde ele é possível. O atendimento ao doente de câncer tem que ser visto sempre como um atendimento a uma pessoa que está sob pressão, talvez a pressão mais incrível que o ser humano possa vivenciar, que é o risco da morte, o risco de perder a vida, ou o risco do sofrimento. Porque muitas vezes a gente fala no risco da morte, a morte como entidade. Todos nós vamos morrer e deveríamos estar preparados. A nossa morte em algum momento da nossa vida. Quer dizer, nós convivemos com a ideia de morte desde o dia que nascemos, mas pouco pensamos sobre ela. Quer dizer, nesse século que nós estamos vivendo, onde o glamour é espetacular, a morte passa a ser um assunto em que a gente não conversa em público. É um assunto que é delegado a conversa, ele não é agradável socialmente. O doente é relegado a quartos fechados, a CTIs fechados, a morte não é dita, é a morte sofrida, é a perda da vida, é quando a pessoa se separa disso. Mas quando você recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, é que você revê toda a tua questão, desde o início da tua vida até esse momento, e o que ela vai ser então. E a repercussão dessa doença na tua família traz um transtorno que você vai ter que viver, que a medicina, para o médico, é uma ciência aplicada, e que o médico tem uma arte, transformar essa ciência numa coisa aceitável para aquela pessoa que vai receber esse tratamento. Mas o doente também tem a sua ciência, que é conseguir viver apesar de se saber doente. E essa ciência e essa arte exige dele
uma convivência tão só com a família, com o médico, e enfrentar realidades que talvez ele nunca tenha enfrentado. Então são situações muito delicadas. Mas se é possível ser feliz com qualquer situação, se pode ser feliz, mesmo nas mais difíceis que o homem já viveu. A criatividade dele é a sua arma.